Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Feliz carnaval, bom carnaval para você. E vamos aguardar as coisas que vêm por aí. O papo que a gente vai ter hoje é exatamente sobre essa questão do day after, do dia seguinte. Como vai ser daqui para frente a se confirmar a prisão do inelegível e essa entourage toda que o cerca. Vamos também ouvir o que Jonas Fatoni achou do traje de gala ou do trabalho do governador Romeu Zema durante a visita do presidente Lula a Belo Horizonte, durante a solenidade pela presença do presidente Lula, que fez alguns anúncios aqui para o estado de Minas. Daqui a pouquinho a gente volta rapidinho, logo depois da vinheta. E nesse período, aproveita lá para se inscrever, deixar o seu like ou dislike. A gente volta daqui a pouco. O governador Zema foi muito infeliz na semana passada quando veio a aparecer nas redes sociais, primeiro celebrando, comemorando o fato de o Estado não exigir a carteira de vacinação das crianças na hora da matrícula. E disse, cheio da pompa e circunstância, que em Minas Gerais, estudante vacinado ou não, criança vacinada ou não, vai poder frequentar as escolas. A legislação existe no município, existe em vários outros municípios aí. Bom, primeiro que a vacinação é obrigatória, então independe se o Estado obriga ou não. Bom. Em segundo lugar, foi uma coisa assim de chamar a atenção, realmente, é buscar uma polêmica para aparecer, se tornar visível no país inteiro exatamente na semana em que o presidente Lula vai visitar o Estado. Muito bem. Até aí, faz parte do jogo, né? Não tem o que dizer, inventa moda para aparecer, para ter alguns segundinhos de fama e repercussão nas redes sociais, inclusive na chamada grande imprensa. E teve. Teve representação no Ministério Público do Estado, teve representação na Procuradoria, no Ministério Público Federal, teve. Mas o que chamou a atenção do Jonas Fatoni não foi nem isso. Foi a maneira como o senhor governador de Minas Gerais, Romeu Zema, se apresentou diante do presidente da República que visitava o estado que ele governa. Fala, Jonas. Eu posso ser dos antigamente, mas não entra na minha cabeça o traje usado pelo Zema na solenidade com o presidente Lula. O presidente de terno, os convidados de terno. Só o Zema com uma camisa, com mangas arregaçadas. Pior, no bolso da camisa, a bandeira de Minas Gerais. Que coisa mais feia! Será que ele pensou que estava recebendo a visita de algum vendedor numa das empresas da sua família? O Zema estava numa solenidade oficial com o presidente da República. No mínimo deveria acompanhar o cerimonial no traje. Dele não se permitiria nem a falta da gravata, porque ele, ali, naquele momento, era o representante de Minas Gerais. Estava recebendo o presidente da República no nosso estado. É como na nossa casa, imagine recebermos, em nossa casa, num evento social, a maior autoridade do país, vestindo bermuda e camiseta. No mínimo é falta de educação. Pois é, Jonas. Na verdade, parecia que o Zema estava despachando, naquele momento, né? Despachando em seu gabinete ou em seu escritório, não é? E foram informados da presença da maior autoridade do país, lá no seu salão de reunião, em algum lugar ali da empresa dele. E ele deu um tempinho nas coisas que ele faria, do mesmo jeito que ele estava, né? Só o cabelo dele não precisa pentear, já todo ajeitadinho ali, bonitinho. Não precisava nada, só arregaçou mais um pouquinho a manga, foi lá, cumprimentou, falou alguma coisa, levantou sem pedir licença, todo mundo ficou esperando para saber quem era, se voltava, se não voltava, depois ele voltou e continuou com aquela camisa
corporativa, de companhia, de organização empresarial. Realmente, você tem toda a razão. É um total desrespeito, né? Com a autoridade, com a pessoa que estava lá. Tá bom, Jonas, mas vamos voltar aqui ao assunto, vamos entrar no assunto que mexeu mais a semana, que foi a divulgação tanto do vídeo quanto da minuta da petição do ministro Alexandre de Moraes, com todas aquelas medidas e, enfim, tudo que está ali, e eu vou deixar o link desse documento para que você leia. São 185 páginas, mas é importante ler para não ser manipulado por essa quantidade de informação. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Como vai ser o dia seguinte disso? Por enquanto, é uma quantidade enorme de coisas sendo falada e as pessoas, cada um dando a sua piruada, cada um dando a sua versão ou importância disso, enfim. São várias opiniões, mas a que mais chama a atenção é de que se não houve golpe, não há por que ser preso por golpe, não existiu golpe. Não teve soldado na rua, não teve isso. Se não houve golpe, não houve crime. Se não houve crime, não tem que prender ninguém. Peraí, não é bem assim. A lei sobre a organização criminosa de 2013, a lei 12.580, define organização criminosa como a associação de 4 ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informal, com o objetivo de obter vantagem de qualquer natureza mediante a prática de infrações penais, cujas penas máximas blá 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 blá. Muito bem. Isso é inegável. Isso ocorreu. Pode não ter sido muito bem organizado, a coisa pode ter falado, mas era uma grande organização, com tarefas, com núcleo, com tudo. Passou um gato aqui, estão vendo? Olha lá, dá tchau para a câmera, dá. Agora ele vai sair de cena. Brincadeira, né? É uma gata. O que está colocado ali é realmente uma organização. Uma organização em que se tramava um golpe, com minuta, com informação, com formação, com reunião para definir estratégias. Não aconteceu o golpe, não foi soldado para a rua, não foi um cabo dos soldados e um jipe para fechar o Congresso ou o Supremo, mas houve a intenção, houve um movimento. Isso não aconteceu porque a justiça não permitiu e que a ala legalista do Exército, das Forças Armadas de uma maneira geral, não topou a aventura. Ali houve muito avanço nessas questões. As forças militares ficaram mais profissionais. É um exercício, é uma instituição e é um trabalho. Não um local de conspiração contra a ordem democrática, do direito, da sociedade civil. Não. Mas ainda existem aqueles que insistem nisso. Mas enfim, as coisas funcionaram, felizmente, e não houve golpe. Muito bem, a partir disso começam as versões, a visão politizada da prisão de Bolsonaro. Por quê? Porque é muito importante para essa extrema-direita, ou para qualquer extrema, a existência de mitos, a existência de mártires, para que esses mitos, esses mártires, exerçam um poder sobre aquele povo que estava junto, se manter unido em torno da volta do líder, em torno da volta daquela pessoa que liderou, que prometeu mundos e fundos, que disse que fazia, que acontecia. E normalmente esse grupo projeta nesse líder não só questões políticas, eu acho que é o que menos se projeta neles, são questões políticas. São visões de comportamento, de propriedade, de apego, sabe?
Não existem argumentos, não existem propostas, não existem projetos, não existem planos de governo. O que existem são propostas de como a população deve se manter. Enquanto isso, eu me mantenho no poder. Então, a existência de mártir é muito importante. E a prisão de Jair Bolsonaro agora tem tudo para transformá-lo num mártir, um injustiçado, perseguido pela ditadura da toga. O ex-governador Roberto Requião, muito ligado à esquerda, ele politiza essa questão e diz que não deveria ser agora, não. Não teria que não é a hora não é momento de prender Jair Bolsonaro. Exatamente por causa disso. Mas tem um outro lado, que talvez seja muito mais importante do que essa visão política. Primeiro, é que existe uma lei. Uma lei que até agora tudo indica que foi ferida, que atentaram contra a lei, atentaram contra o direito, atentaram contra a justiça, atentaram contra a democracia. E isso é crime. Então, não tem que haver essa questão do político, da questão política. Não é momento disso porque pode acontecer aquilo. Não, se fizer isso agora, vai fortalecer a massa lá desses mais ou menos 13% do eleitorado, cerca de 20 milhões de pessoas aí. Não podemos esquecer que o fenômeno Jair Bolsonaro não é uma coisa isolada. Ele mesmo confessa na sua reunião ministerial do golpe, né? Quer dizer, utilizando inclusive instalações que pertencem ao país, instalações públicas, né, para tramar um golpe. Conforme ele mesmo diz ali, ele não sabe nem como ele foi eleito. Não, ele foi levado, colocado lá sim. Existe não é conspiração, existe todo um movimento internacional nesse sentido. E vamos puxar um pouquinho, estou viajando, mas eu não perdi meu ponto de partida, não. É um ano muito importante mundialmente, é um ano que vai ter uma eleição nos Estados Unidos em que o Donald Trump, o ex-presidente Donald Trump, mais sujo que não sei o quê, de denúncias contra o Estado Democrático de Direito nos Estados Unidos, tem todas as chances de ser eleito presidente. E essa eleição dele vai dar um gás muito grande para esse grupo. Então, independente, na minha opinião, da prisão dele ou não, prisão dele, Jair Bolsonaro ou não, esse grupo vai estar fortalecido. Porque esse movimento da extrema-direita independe do que acontece com Jair Bolsonaro. A lei tem que ser cumprida. Se ele tiver que ser preso, ele deve ser preso. Se tem que ser punido com 4 anos, 4 anos. Se tiver que ser punido com 8, com 10, com 30, somar tudo dá 50, sei lá. Então, que se faça isso. Independente do que isso possa acontecer. Se ele tiver preso em 2026, vai tentar de tudo, entrar com um processo, vai entrar com recurso, tudo para tentar torná-lo elegível. Mas isso não passa também de um jogo, de uma jogada. Mesmo sabendo que não vai ter de volta a sua elegibilidade, ele vai colocar o nome dele, pode colocar o nome dele na chapa e ser reprovado, rejeitado lá na última hora. E aí ele lança um nome de extrema confiança dele e desse grupo para disputar em nome dele. A história do poste, vai lá, põe o camarada lá e ele vai disputar. Zema, não é você não. Tarcísio, não é você não. É alguém muito ligado. Um nome que pouca gente está dando importância e debochando demais é o Eduardo. Nada está pegando nele. E é um cara que tem grandes relações internacionais com esse grupo. É o nome brasileiro mais bem recebido pelo Steve. Falhou. Fica o Steve, depois vai ser o nome dele aí em cima. Que é o guru do Donald Trump.
Ele é um cara que tem estreito relacionamento com o Viktor Orbán, lá da Hungria. Então, a gente não tem que ficar discutindo mais isso, não tem que ficar reproduzindo o tempo todo que ele traiu até o Heleno agora, soltou a mão do Heleno que se estrepe, se lasque, General Augusto Heleno. Temos que ficar atento ao movimento, mas não entrarmos nessa discussão, nessa guerra de informação, nessa coisa nervosa, que tem que botar o povo na rua, que os militares precisam se rebelar. Acabou. A grande vitória que temos que festejar é a vitória da justiça e da democracia. A coisa está caminhando. O ministro Alexandre de Moraes está trabalhando muito sério, muito, e trabalhando muito. Não deixar pontas soltas. Não dar um golpe como tentaram dar o golpe, deram o golpe em cima do ex-presidente Lula. Tanto que passou uma eleição. Depois a coisa acabou. Como o Jair Bolsonaro, provavelmente não vai acontecer. Se ele for preso, o processo está todo amarrado. Ele vai ficar. Então a direita vai se organizar. E o legado dele está aí. Olha, são aproximadamente 20 milhões de pessoas, o que representa mais ou menos 13% do eleitorado brasileiro. É muita gente. Isso vai fazer barulho. Não tenham dúvida disso. Nós temos que estar atento ao que está sendo feito, mas não ficar reproduzindo, reverberando esse monte de asneira que está sendo falado por aí. Um monte de abre aspas e fecha, né? Advogados de Google que tá falando um monte de bobagem por aí. Ao longo do vídeo todo, eu postei alguns cards, né? Alguns cartõezinhos aqui. Repita comigo: proibir propaganda de mentira não é censura. Esse é um dos maiores problemas no Brasil. E é disso que eu estou falando. Repita comigo: proibir propagação de mentira não é censura. Não é censura. E que nós vamos ter uma guerra de propaganda enorme daqui para frente. Vamos. Principalmente com a prisão quase certa, inelegível. E agora, especialmente para o Carnaval e para o Sábado de Aleluia, não importa o quanto você bebeu, não é não. Léo Jaime aqui. Não importa não só o quanto ela bebeu, ou você bebeu, não importa o que ela vestiu, não importa o que ela cantou, não importa o beijo que ela deu. Não é não. Por isso eu fiz questão de colocar esses cards aí. O link do vídeo e o link do documento, dos mandados, da história toda, da petição do ministro Alexandre de Moraes, estão aqui na descrição. E eu paro por aqui, vamos brincar o carnaval, vou festejar o teu sofrer, o seu penar. Um grande abraço, a gente volta na próxima semana. Fui!